Olá amigos do Portal Rural News, estou agora com o Alexandre Nepomuceno, ele é chefe da Embrapa Soja. O Alexandre abriu hoje aqui na Expo Direto uma palestra sobre soja, baixo carbono e sustentabilidade. Alexandre, hoje o Brasil ele é referência em sustentabilidade na produção de soja. Na verdade o Brasil é sim, mas em alguns ambientes, principalmente alguns países desenvolvidos, vem criticando a nossa agricultura. Na verdade, a agricultura brasileira é uma das mais sustentáveis do mundo. E hoje, um dos objetivos da nossa fala foi mostrar isso, A questão das emissões de gás de efeito estufa, por exemplo, A maior parte das emissões no mundo hoje vem da produção de energia, Queima de petróleo e carvão. A agricultura mesmo mundial contribui em torno de 12%, 13%, depende do ano, Mas se a gente olhar o Brasil, as emissões do Brasil no cômputo geral do planeta são em torno de, não chega a 3%, e a agricultura brasileira 1%, Então, a gente vem aqui e tenta mostrar, por exemplo, que o Brasil é um grande sequestrador de carbono. O Brasil faz a agricultura 365 dias por ano, nenhum país consegue fazer isso porque eles têm invernos muito rigorosos. Então, nossas plantas fazem fotossíntese, pega o CO2 do ar, a gente produz alimentos, produz fibras, produz biocombustíveis e o que sobra de folha, caules, raízes, acaba virando matéria orgânica e sequestrando carbono no solo, Nós temos uma área que nenhum país tem de plantio direto, Onde você tem a conservação de água, de nutrientes, você faz com que a temperatura do solo fique mais baixa, porque aquela palhada reflete, e você tem todo o sequestro de carbono. 70% da área do Brasil é com plantio direto. Fixação biológica de nitrogênio, O Brasil é um dos líderes mundiais, no caso da soja, no não uso de fertilizantes nitrogenados químicos, à base de gás de petróleo, Quando você usa um fertilizante nitrogenado feito à base de petróleo, quando ele ocorre as reações no solo, ele produz o que a gente chama do óxido nitroso. O óxido nitroso é 300 vezes mais poluente que o CO2, E ao plantar, por exemplo, 40 milhões de hectares, 43 que a gente está plantando, nós estamos deixando de botar para a atmosfera mais de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Então as plantas, fazem fotossíntese, produzem alimento, no caso da fixação biológica de nitrogênio, no caso da soja, a gente coloca uma bactéria junto com a raiz da soja, ela pega o nitrogênio do ar, transforma aquele nitrogênio em proteína, e a soja, como a gente sabe, é rica em proteína e é o principal uso da soja no mundo, A maior parte das pessoas não sabe porque a gente planta tanta soja, mas a soja e o milho são a base da alimentação dos animais que a gente usa para produzir ovo, leite, para fazer o porco, a galinha, o porquinho frito e tal. Então, eu acho que é isso importante. A gente, hoje no fórum, falou muito sobre isso. E para mostrar cada vez mais em números como é sustentável a agricultura brasileira, porque não adianta mais eu ir lá numa reunião na Europa e mostrar uma foto de plantio direto, ou pegar uma raiz de soja e mostrar nódulos de fixação biológica de nitrogênio. Eu tenho que mostrar em números, E a Embrapa até está completando 50 anos agora, esse ano, E nós temos aí 50 anos de conhecimento científico, com artigos publicados em revistas de renome no mundo todo, mostrando em números, Que quando você faz um plantio direto corretamente, você sequestra aí de 3 a 7 toneladas de CO2 equivalente por hectare ano de carbono. Quando você faz a fixação, eu já dei esse número, você deixa de botar para a atmosfera 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente quando faz a fixação biológica de nitrogênio, mas eu tenho que mostrar isso em números. Então nós criamos um programa chamado Soja Baixo Carbono, que é para parametrizar isso, transformar isso em uma coisa que seja possível ser mensurada de uma forma eficiente, rápida e barata, E terceiras partes certificadoras vão estar indo na propriedade, E vão ver se o produtor faz as melhores práticas. Se ele fizer um bom plantio direto, uma boa fixação biológica de nitrogênio, um bom manejo integrado de pragas. Só um exemplo, ano passado, no Paraná, uma parceria da Embrapa com o INDER, nós reduzimos pela metade o uso de inseticidas no estado. Ou seja, foi metade das vezes que o trator teve que entrar e consumir diesel, então menos emissões. Nós usamos metade do inseticida, ou seja, para fabricar inseticida eu tenho uma produção de CO2 de emissões. Então tudo isso tem que ser computado, Então o que a gente quer é ter esses parâmetros para que uma certificadora venha nas propriedades e diga, esse produtor usa as melhores práticas, ele pode receber aqui um selo
soja baixo carbono. A Embrapa Trigo está desenvolvendo um selo trigo baixo carbono. Nós estamos desenvolvendo o café baixo carbono na Embrapa, né? Já temos a carne carbono neutro. Inclusive, produtores que usam essas metodologias já estão ganhando crédito de carbono. Então, a nossa ideia é fazer toda essa parametrização com base na ciência, para que os produtores brasileiros não somente, né, comecem a usar mais essas práticas, mas também tenham a chance de aproveitar essas oportunidades. De repente, um mercado específico que exige esse tipo de redução das emissões, de repente, um banco que fornece um crédito mais barato, porque a gente está vendo isso. O Banco Central, ano passado, conversou com os bancos brasileiros, né, porque o Brasil assume uma série de metas, né, de redução das suas emissões. Até 2030, o Brasil se comprometeu a reduzir pela metade as suas emissões e até 2050, 100% das suas emissões, né? Então, coisas têm que ser feitas para que o Brasil realmente reduza. Então, por exemplo, o Banco Central, conversando com os bancos, né, quando vocês forem dar empréstimo, exijam dos seus clientes, né, que tenham práticas que reduzam as emissões, né? Então, são coisas que a gente está, com o programa Soja Carbono, tentando estruturar para que o produtor possa ter essa certificação, né, e acabe, de repente, obtendo algum tipo mais de ganho com esse tipo de metodologia. Ou seja, a gente consegue reverter essa sustentabilidade em agregar valor ao produto do produtor, ou seja, o nosso produto vai valer mais por ser sustentável. Com certeza, e não só isso, né? Quando a gente olha a grande seca que teve na safra passada no Brasil, no Sul, né? Os estados do Sul aqui, mais Mato Grosso do Sul, perderam 72 bilhões de reais de grão que não foi colhido. Infelizmente, de novo, o Rio Grande do Sul está aí com, a gente não sabe os valores ainda, mas talvez 30%, 35% da safra, né, com problemas devido à seca, né? Então, é importante que a gente tenha práticas que reduzam essas perdas, né? E todas essas práticas que eu comentei que fazem descarbonização, elas também garantem o aumento de produtividade. Se a gente olhar no Paraná, por exemplo, que a gente está mais próximo, lá na Embrapa Soja, as áreas que usavam as melhores práticas foram as que menos perderam. A média do estado ficou em menos 28 sacas por hectare na safra passada, né? Mas as áreas que usavam um bom plantio direto, uma boa fixação biológica de nitrogênio, tinham um bom perfil de solo, perderam muito menos que áreas que não tinham esse tipo de capricho. Então, incentivar um programa de soja baixo carbono, ele não só prevê que, de repente, lá adiante o produtor possa ganhar crédito de carbono, um mercado específico, mas também ajuda ele no aumento de produtividade, no aumento da conservação de água e nutrientes no solo e assim por diante. Então, o produtor, na verdade, ganha das duas maneiras, né? Através da sustentabilidade e através da maior valorização do seu produto. Com certeza, né? Especificamente nessa questão aí de crédito de carbono, né? Os países desenvolvidos, eu falei esse número, 75% das emissões vêm deles. E esses países também se comprometeram no Acordo de Paris, nesses acordos, a reduzir suas emissões. Então, eles têm que mitigar de alguma forma. Então, uma das formas é pagar para nós que mitigamos para eles, né? E aí que vem o famoso crédito de carbono. Então, é uma oportunidade que nós temos que aproveitar. E esse crédito de carbono, Alexandre, a gente fala muito sobre isso, né? Que o produtor pode ganhar com isso. Mas até quando vai se tornar realidade isso para o produtor no dia a dia dele? O produtor de carne já é realidade, não é ficção, já é realidade, né? Produtores de carne, a Bolsa de Valores já está trabalhando com a questão de crédito de carbono na Bolsa, e produtores de carne que adotaram o selo Carne Carbono Neutro, que a Embrapa desenvolveu, foi um selo que levou 8 anos para ser desenvolvido, porque não é trivial você fazer toda essa parametrização que eu estava falando, né? Levou 8 anos para ser desenvolvido e está agora há 3 anos no mercado, né? Então, os primeiros produtores que começaram a usar essas metodologias e comprovam para certificadoras que realmente eles reduzem as emissões na produção de carne, estão ganhando crédito de carbono já. E existe uma estimativa de tempo para a aplicação disso no grãos? Não dá. Nós da Embrapa Soja, especificamente na cadeia produtiva de soja, a gente é um programa que está em construção. A gente, na verdade, começou em abril de 2021. Quando a gente viu que era extremamente complexo, e né, a gente chamou o setor privado para conversar com a gente. Não é só a Embrapa Soja que está fazendo, nós temos 16 unidades da Embrapa participando, são mais de 70 profissionais da Embrapa, especialistas nessa área, participando para fazer essa construção. Então, na nossa estimativa, a gente espera que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a gente tenha todos os protocolos certificados do Ministério da Agricultura, né? E aí as certificadoras vão usar esses protocolos para fornecer o selo, que é um selo que é uma marca registrada da Embrapa.